Graças e paz, irmãos abençoados em Cristo Jesus. Sou Ivan Costa, do canal Reconciliados em Cristo. Estamos hoje aqui novamente com mais uma mensagem da Palavra de Deus e espero que os amados irmãos aí nos ajudem aí acompanhando na leitura, que não fica só na minha leitura e nem nos meus comentários, né? Que os irmãos participem aí também através da leitura, dos seus comentários, que isso aí faz com que nós cresçamos aí no entendimento da graça de Deus. E hoje o nosso estudo é acerca da oração do Pai Nosso. Será que ela é para nós nos dias de hoje? Será que não? Então, amados, durante muitos anos, eu na fase de adolescência, depois na fase de criança, depois da adolescência, eu participei aí das missas da Igreja Católica. Depois, na fase adulta, eu participei aí de algumas igrejas evangélicas. Na Igreja Católica eu acompanhei por muitas vezes lá a oração do Pai Nosso, e é uma oração bastante bonita, mas já na Igreja Evangélica, onde eu frequentei durante pouco tempo, eu não percebi a oração do Pai Nosso. Lá eles oram aleatoriamente, né? Aquilo que, segundo ele, o Espírito Santo de Deus coloca para eles falar, e eles falam. Mas hoje, conhecendo a graça, eu digo hoje assim, de 4 anos atrás aí, eu conheci a graça de Deus e procurei me aprofundar mais acerca da verdade da Palavra de Deus. Então, hoje estarei gravando esse vídeo para falar da oração do Pai Nosso. Eu tenho falado reiteradas vezes, amados, que quando nós formos ler, estudar a Palavra de Deus, temos que estar atento para quem está falando, até quando está falando. É usado muitas figuras de linguagem na Palavra de Deus. Temos que estar atento a tudo isso aí. Muitas vezes essa pessoa fala, olha, eu já li a Bíblia de capa a capa várias vezes, mas ainda continua dentro do sistema religioso. Ou seja, como que uma pessoa pode ler a Bíblia de capa a capa várias vezes e continuar dentro de um sistema religioso? O Espírito Santo de Deus não manifestar na vida dessa pessoa para que ela conheça a verdade e veja que não há necessidade disso. O meu objetivo aqui não é arrancar ninguém de lá de dentro. O meu objetivo aqui é levar à luz das Escrituras a verdade acerca da graça de Deus. Hoje estaremos falando aqui também um pouco do livro histórico do Antigo Pacto, mas também estaremos aí crescendo na graça e no conhecimento. Então, amados, eu quero estar fazendo aqui a leitura de Lucas 11, verso 1, e depois outros capítulos e versículos aqui, até chegar no nosso tema propriamente dito, que é a oração do Pai Nosso. Olha, amados, Lucas 11, verso 1 diz assim: E aconteceu que, estando ele a orar, num certo lugar, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Amados, essa é uma passagem em que Jesus estava junto com seus discípulos, e um dos discípulos falou para ele ensinar a orar, como João também ensinou os discípulos dele. Então, amados, vamos passar aqui para Mateus 6, verso 5, que diz assim: E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas hoje nós vemos aí que não é diferente para os religiosos, aqueles que frequentam ainda há um tempo e diz que é a casa do Senhor. Eles fazem isso, eles oram no templo. Mesmo Jesus falando que ia derrubar aquele templo, né, porque era um símbolo para os judeus, um símbolo sagrado para os judeus, mesmo Jesus tendo falado que
nem Jerusalém, nem no monte adoraria o Pai, mas adorar era em espírito e em verdade. Eles ainda continuam com essas práticas. Não quero aqui estar falando mal de ninguém, mas também eu quero estar combatendo ao sistema religioso que vem pregando mentiras e mentiras e mentiras. É necessário fazer com que as pessoas abram os olhos do entendimento e saiam desse engano. Vamos lá, meu pessoal. Mateus 6, verso 6. Mas quando vocês orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. Essa era a prática de antigamente, para o povo de antigamente. Mas hoje nós oramos dentro de um ônibus, andando de bicicleta, fazendo uma caminhada, porque hoje o ministério é do Espírito, hoje não é um ministério nós não estamos no antigo pacto. Então hoje a nossa comunicação com Deus é espiritual. Ela é espiritual. Então hoje acerca da palavra de Deus, nós temos que ter uma visão espiritual, não física. Aqui essa passagem está dizendo entrar para o quarto, vocês oram, vá para o quarto, fecha a porta e ore ao Pai. Hoje nós meditamos, oramos em qualquer canto, é em espírito e em verdade. Nós não precisamos de um local específico. Mateus 6, 7. E quando orarem, não fique sempre repetindo as mesmas coisas, como fazem os pagãos, ou seja, amados, preste bastante atenção, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Hoje no sistema religioso, eu já participei, ouvi as pessoas orarem, falando as mesmas coisas sempre, repetindo. Mas por que eles não atentam para esse ensinamento aqui do Messias nos seus dias aqui na terra? Vamos lá, abençoado. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de pedirem. Às vezes as pessoas, eu costumo falar que eu já não peço mais nada a Deus a não ser sabedoria, entendimento, discernimento, porque o resto ele já sabe tudo. Eu vou pedir algo que ele já sabe, eu peço entendimento. Ele também sabe. Mas é a única coisa que eu peço é sabedoria, entendimento, entendeu? Essas coisas. Mas eu ficar aqui pedindo, fazendo oração, pedindo aí bens materiais, vencer na vida. Nós já vencemos na vida, porque Cristo venceu o mundo. Nós também já vencemos com Ele. Então minha oração hoje é para agradecer o que Ele tem feito por nós, tem feito por mim. Então, é dessa forma que eu me comunico com o Pai e outras aí, em forma de agradecimento. Olha, amados, agora estaremos entrando aí no título do vídeo, né? Oração do Pai Nosso. E nós vamos estar comentando aqui. Eu vou fazer a leitura aqui dessa oração, depois eu vou comentar cada versículo. Olha aqui. É muito importante atentar para quem está falando, para quando está falando. Jesus aqui estava nos dias de sua carne. Nós sabemos que Jesus de Nazaré era o próprio Deus em carne e sangue aqui na terra, que é a manifestação de Deus aqui na terra, que depois ele morreu, ressuscitou e foi para a glória de onde ele veio. Então, nós não podemos ficar assim, interpretar que Jesus de Nazaré é só o Jesus de Nazaré aqui da terra. Não, ele foi a manifestação do Deus vivo aqui na terra. Então, amado, e ele depois morreu, ressuscitou e voltou para a sua glória. Então, isso é muito importante porque antes da cruz, antes dele morrer na cruz, era um entendimento que nós tínhamos que ter acerca da palavra de Deus. Depois é outro entendimento. Mas, lamentavelmente, as religiões aí pregam tudo num nível só.
Só quando interessa para eles, eles usam o antes e o depois da cruz. Mas nós, em graça, sabemos que antes da cruz é uma mensagem, depois da cruz é outra mensagem. E aqui, ó, está ainda antes da cruz. Antes da cruz, antes dele morrer, se entregar na cruz por nós. Olha, Mateus 6, verso 9. Diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Então, amado, essa foi a oração que Jesus de Nazaré, o próprio Deus manifestado aqui na terra, fez, ensinou aos discípulos, ao povo daquela época. Mas vamos ver agora, combinando com alguns capítulos e versículos, mesmo ainda da lei, tanto quanto da graça. Olha aqui, amados. Olha aqui. Mateus 6, verso 9. Vocês orem assim: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Amados, Pai nosso que estás nos céus. Isso aqui é Jesus falando aqui na terra. Mas após a cruz, olha o que está dizendo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? E que não sois de vós mesmos? Isso está em 1 Coríntios 6, 19. Ou seja, hoje não é o Pai Nosso que está no céu, Ele habita em nós. Está entendendo, amado? Ele habita em nós, porque Ele foi e veio em forma de Espírito habitar em nós. Então, nós não podemos hoje falar Pai Nosso que está no céu, sendo que nós somos o templo do Espírito Santo e que Ele habita em nós. Olha que outra passagem aqui, abençoado. E, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também, Deus o exaltou soberanamente. Ele deu um nome, que é sobre todo o nome. Amados, essa passagem aqui está falando, quando fala assim, santificado seja teu nome. Ou seja, após a cruz, Ele morreu e ressuscitou, Ele já foi santificado. Ele já foi santificado. Está escrito aqui. Por isso também Deus o exaltou. Soberanamente Ele deu um nome, que é sobre todo o nome. Filipenses 2, 9. Então, abençoado, quando nós fomos observar essas passagens acerca a oração do Pai Nosso, nós temos que atentar para isso daí. Porque senão nós vamos estar aí profanando o sangue de Cristo. Vamos ler aqui mais outra passagem aqui, ó. Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos. Acrescenta: e jamais me lembrarei dos seus pecados. Jamais me lembrarei dos seus pecados. Então, amado, esta é uma passagem que está falando acerca do perdão dos pecados. Mas vamos continuar aqui. E jamais lembrarei dos seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão deste, não há mais oblações pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho,
que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que somos nós, a casa de Deus somos nós. Então, amados, esse Pai nosso que está no céu, ele não serve para nós, que hoje ele habita em nós, como está dizendo aqui, ó, em Hebreus 10, 16 a 21. Olha aqui, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa de Deus, do Deus vivo. Então ele habita em nós. Então não é Pai nosso que está no céu mais. Aí já seria assim, Pai nosso que habita em nós, não que está no céu. Vamos lá, amados. Mateus 6:10 diz assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Amado, volto a dizer, isso aqui foi um período antes da cruz. Foi um período antes da cruz. Então nós não podemos entender que isso é para nós nos dias de hoje. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Olha, amado, venha o teu reino. Olha aqui o que diz aqui em Mateus 10:7. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Ou seja, estava chegando o reino do céu, mas o reino do céu, ele só chegou de fato mesmo, após a morte de Jesus. É chegado, não está dizendo que chegou o reino do céu, entendeu? É chegado. Então, nós temos que atentar para isso daí. Vamos ler mais aqui, olha aqui. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Quando diz aqui, seja feita a tua vontade, a vontade dele, do Criador, já está sendo feita. Porque o próprio Jesus aqui está dizendo, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Isso está em João 6,38. Está em João 6,38. Olha a outra passagem aqui. Eu sou o Senhor e não há outro. Fora de mim não há Deus. Fora de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que tu não me conheças. Porque para que você saiba, desde o nascente do sol e desde o poente, que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz, eu crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu sou o Senhor, faço todas as coisas. Então, quando aqui está dizendo aqui, ó, em Mateus 6:10, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, ela vai ser feita. Ele é soberano sobre todos nós. Isso é fato, isso está onde fala aqui, ó, que eu acabei de ler aqui, ó, eu sou o Senhor e não há outro fora de mim. Não há outro, fora de mim não há Deus. Isso está em Isaías 45, do 5 ao 7. Ele é soberano. Ó, Ivan, mas isso aí é o livro da lei. Tudo bem, amado, mas ele não deixou de ser soberano nem na lei e nem na graça. Ele é soberano. Ele é o alfa e ômega. Olha aqui mais, aqui, e diz, e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. É chegado o reino dos céus. Isso está em Mateus 3:2. Ó, veja outra aqui, outra passagem aqui. Desde então começou Jesus a pregar e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Quando diz, venha a nós o teu reino, o reino está chegando. A pessoa está pedindo, mas ele está chegando. Entendeu, abençoado? Desde então começou Jesus a pregar e dizendo, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Mateus 4:17. Outra passagem aqui de Romanos 17:18. Diz assim, porque o reino dos céus
O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo, porque quem nisto serve a Cristo, agradável é a Deus e aceito aos homens. Está em Romanos 14, 17, 18. Então, amados, o reino do céu, ele não vem com aparência visível, ele está dentro de nós. Ele está dentro de nós. Igual está dizendo aqui, ó, né, Romanos 14, 17. Porque o reino do céu, o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito. Então, é o ministério do Espírito. Então, hoje o nosso entendimento tem que ser espiritual. Se nós levamos pelo lado carnal, nós vamos aí estar incorrendo nos mesmos erros que os nossos amados irmãos do sistema religioso ainda se encontram. Agora vamos lá, Mateus 6, verso 11, diz assim: dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Olha aqui, abençoado. Mateus 6, verso 11. Versos 11. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia. Agora veja aqui. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Isso está em João 6,51. Então, quando diz, dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, ele já está sendo oferecido aqui. Porque, antigamente, os judeus lá, eles ficou 40 anos, muitos anos lá no deserto, então eles eram alimentados através do maná que caía do céu e tal, caía todo dia. Agora, olha aqui, dai-nos hoje nosso pão de cada dia. Ele é o nosso pão, é a palavra que nos alimenta, é um alimento espiritual. Ó, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. João 6,51. Veja mais aqui, amado. E quando comiam, Jesus tomou o pão e abençoou, e partiu e deu aos discípulos. E disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Então, ele estava sendo oferecido, o pão vivo estava sendo oferecido. Não é mais aquele pão físico, né? Não é mais, a partir daquele momento, não é mais aquele pão físico. Ele estava falando, pegou aquele pão simbolicamente, né? Mas a partir daquele momento, o pão nosso é espiritual. Essa passagem que eu acabei de ler está em Mateus 26, 26. Agora vamos aqui em 1 Coríntios 10, 16 a 17, que diz assim: porventura, o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos não é, porventura, a comunhão do corpo de Cristo? Porque nós, sendo muitos, somos um só pão e um só corpo, porque todos participamos do mesmo pão. 1 Coríntios 10, 16, 17. Então, essa passagem aqui, ó, dá-nos o nosso pão de cada dia, ela já está incluída aqui, ó, em 1 Coríntios 10, 16, 17. Vamos lá continuar com a nossa leitura aqui. Mateus 6, verso 12. Perdoa nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, pessoal, olha o que disse em 1 Pedro 2,24. Aqui, Jesus já havia partido, né? Já havia ressuscitado. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados. 1 Pedro 2,24. Ou seja, ele já perdoou
as dívidas, as nossas dívidas. Não temos mais dívida. Olha a outra passagem aqui para confirmar essa que eu acabei de ler agora de 1 Pedro 2,24. Essa que eu vou ler agora está em 2 Coríntios 5, 17 e 19, que diz assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhe imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, ou seja, perdoar os nossos pecados, as nossas dívidas, já foi perdoado. Isso foi lá na cruz, não quando a gente vai, quando as pessoas estão dizendo por aí no batismo, nas águas e por aí vai. Não é, foi lá na cruz. Tudo foi consumado lá na cruz. Não é no dia a dia, igual estão fazendo aí nas religiões aí. Outra passagem aqui, abençoado, é em Colossenses 2,14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Ou seja, havendo riscado a cédula que era contra nós, cravando-a na cruz. Ou seja, nós não temos pecados, a nossa dívida já foi paga, nós não devemos nada, porque lá na cruz ele pagou um alto preço por nós. Isso nós só temos que agradecer. Agradecer e agradecer. Temos que dar graça. Mateus 6, verso 13, diz assim: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Agora, veja aqui, amado, em 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Não vos sobreveio tentação, não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis, antes com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Ou seja, ele não sobreveio tentação de nós, senão humana. E não há tentação acima daquilo que nós possamos suportar. Então, se nós caímos, é por nossa própria vontade, por nossos próprios interesses. Então, quando diz aqui em Mateus 6, 13, não nos deixe cair em tentação, aqui já está respondendo. Então, abençoado, oração do Pai Nosso, ela não é para nós nos dias de hoje. Ela foi para aquele povo antes da cruz. Depois da cruz, ela se tornou inválida. Não serve para nós nos dias de hoje. Esse foi o vídeo de hoje que eu levei aos amados irmãos aí. Espero que os abençoados acompanhem com a leitura e espero que seja edificador essa mensagem aí, ok? Em breve estaremos aí com mais mensagem acerca da palavra de Deus. Graça e paz, abençoados. Graça e paz.